Já todos ouvimos falar das grandes vantagens fiscais que o veículo elétrico tem para as empresas. Mas concretamente, quais são? Será o veículo elétrico a escolha certa para a minha empresa? Dedução do IVA, taxas de tributação autónoma, poupança de IRC. Vamos tentar clarificar isto. Vamos concentrar a nossa análise nos dois modelos de maior autonomia atualmente disponíveis no mercado, que garantem todos os benefícios fiscais. O Model S60 da Tesla, com mais de 320 km de autonomia, 210 km de velocidade máxima, 5,8 segundos do 0 aos 100 km/h, 320 cavalos de potência e um preço de venda de 76.344 €, IVA incluído. E o Renault Zoe, com mais de 300 km de autonomia, 135 km de velocidade máxima, 13,2 segundos do 0 aos 100 km/h, 92 cavalos de potência e um preço de venda de 32.450 €, IVA incluído. Para o primeiro exercício, vamos colocar lado a lado o nosso veículo elétrico de 76.344 € com um veículo com motor de combustão interna de igual valor. Do lado do veículo elétrico, a Lei da Fiscalidade Verde permite-nos deduzir ao seu custo a parcela do IVA, 14.275 €. O seu valor passa para 62.069 €. De seguida, beneficiamos do incentivo introduzido pelo Orçamento de Estado de 2017, de 2.250 €. O valor do veículo elétrico é reduzido para 59.819. Até aqui não é muito complicado, mas a poupança do IRC obriga-nos a uma explicação lateral. A política fiscal atualmente em vigor prevê depreciações aceitas como gastos em IRC de 25% por ano no máximo, com um limite variável consoante o tipo de veículo ligeiro de passageiros. A tabela mostra estes limites. Para um ligeiro de passageiros com motor de combustão interna, o limite máximo é de apenas 25.000 € em 4 anos. A taxa de IRC é de 21%, pelo que os 25.000 € nos permitem uma poupança de 5.250 € no fim dos 4 anos. Um ligeiro de passageiros híbrido plug-in vê o limite subir para 50.000 €, que correspondem a 10.500 € de poupança, e um ligeiro de passageiros 100% elétrico sobe ainda mais, 62.500 €. 21% deste valor correspondem a 13.125 €. No nosso exemplo, o valor de aquisição sem IVA do veículo elétrico é de 62.069 €. Como vimos, a depreciação é realizada em 4 anos, o que significa 25% ao ano. O resultado são 15.517 € que podem ser abatidos ao lucro da empresa anualmente. A taxa de IRC é de 21%, ou seja, 3.259 € que poupamos neste imposto a cada ano. Em 4 anos, a poupança em IRC é de 13.036 €. Voltamos ao gráfico e retiramos os 13.036 € de poupança IRC, apurados do quadro anterior, ao valor do veículo elétrico. 46.783 é o valor final de custo para a nossa empresa, uma vez que o veículo está isento de tributação autónoma e de imposto único de circulação. Viramos agora atenção para o veículo de combustão interna. Pelo que vimos no quadro anterior, também existe um valor de poupança no IRC, mas estamos claramente acima do limite máximo de depreciação. O valor de poupança de IRC ao fim dos 4 anos é o máximo permitido, 5.250 €. Retirados aos 76.344, ficamos nos 71.094 €. Agora, há que começar a somar. Ao contrário do veículo elétrico, o veículo de combustão interna não está isento do imposto único de circulação. Consideramos 619 € por ano, valor mínimo para as características dos veículos em causa. Como estamos a fazer uma análise a 4 anos, ficamos pelos 2.476 €, mas convém recordar que este imposto vai continuar a ser pago muito para além dessa data. O veículo de combustão interna também não está isento de tributação autónoma. Para esse cálculo, recorremos novamente a uma explicação lateral. As taxas de tributação autónoma variam consoante o valor de aquisição e tipo de veículo. O veículo elétrico está isento em todos os casos. O híbrido plug-in beneficia de uma taxa intermédia e o veículo de combustão é fortemente penalizado, principalmente para valores de aquisição superiores a 25.000 €. É bom recordar que a tributação autónoma incide não só sobre o valor de aquisição, mas também sobre todas as despesas com o veículo. Sendo assim, temos de considerar não só o valor de aquisição na depreciação anual, que como vimos atrás é feita até ao máximo de 25% ao ano, como também todos os gastos como sejam combustível, seguro, imposto único de circulação, portagens, conservação e reparação. O nosso veículo elétrico está isento das taxas de tributação autónoma sobre tudo isto.
Voltamos às contas. O valor inicial era de 76.344 euros. Uma depreciação de 25% ao ano resulta em 19.086 euros. Para os restantes gastos, vamos considerar valores reais otimistas. Digamos que são os valores mínimos. Seguro, 1.000 euros. Imposto único de circulação, 619, como já tínhamos visto em cima. Portagens, 500. Combustível, 1.000. Conservação e reparação, outros 1.000. Um total de 23.205 euros de gastos, que, à taxa de 35%, correspondem a 8.121 euros por ano. Multiplicando por 4 anos, resulta num valor final de 32.484 euros. E é este o valor que temos de adicionar ao custo da viatura. Perdidos? Fazemos um resumo simples. Partimos de igual valor, 76.344 euros. O veículo elétrico viu o seu custo total para a empresa ser reduzido para 46.783 euros, ao fim de 4 anos. Enquanto que o veículo de combustão, ao fim dos mesmos 4 anos, viu o seu custo passar para 106.054 euros. Uma diferença impressionante. Podemos ainda fazer um segundo exercício sobre o Model S. Como vimos, o custo de 76.344 euros transforma-se em 46.783. Se compararmos desta vez com o veículo de combustão, com um custo de 35.357 euros, após retirada a poupança de IRC e somados o imposto único de circulação e a tributação autónoma, não vamos ser exaustivos a ditar todos os valores. Estão aí. É fácil comprovar. O custo final desta viatura passa para 46.784 euros. Sim, é verdade. Para uma empresa é mais económico comprar um Tesla Model S de 76.344 euros do que um veículo a combustão de 35.357. E isto considerando apenas custos fiscais, impostos. Não estamos sequer a falar nas diferenças significativas que também existem nos custos de operação. Viramos a página para fazer o mesmo estudo com o nosso segundo veículo elétrico, o Renault Zoe. Voltamos a colocar lado a lado um veículo elétrico e um de combustão interna com igual valor de aquisição. 32.450 euros. No veículo elétrico já sabemos que podemos deduzir o IVA, contamos com o incentivo do Estado e uma poupança em IRC de 5.540 euros ao fim de 4 anos. Mantemos a isenção de tributação autónoma e o imposto único de circulação. O veículo elétrico vê o seu custo baixar para 18.592 euros. No veículo a combustão, continuamos a retirar o valor máximo permitido na poupança do IRC e adicionamos o imposto único de circulação e tributação autónoma, ambos custos a 4 anos. O valor de aquisição é inferior a 35.000 euros, pelo que a taxa de tributação autónoma desce para 27,5%. Mas mesmo assim, o veículo vê o seu custo agravado para a empresa em 11.516 euros, passando para um custo final, ao fim de 4 anos, de 39.724 euros. O resultado final volta a apresentar uma diferença muito significativa, mais de 21.000 euros de diferença ao fim dos 4 anos. Se reparar bem, até é suficiente para comprar 2 Zoes, em vez de um veículo de igual valor a combustão. Para terminar, falta-nos calcular o custo de um veículo a combustão que resulte num custo final igual ao do Zoe para a empresa. De um lado, sabemos que os 32.450 euros se transformam em 18.592. Um veículo a combustão de 19.235 euros já não é penalizado pelo sistema fiscal. Beneficia de uma taxa de tributação autónoma reduzida, 10%, que até acaba por reduzir ligeiramente o custo para a empresa, precisamente para os 18.592 euros do Zoe. Ou seja, para uma empresa, o custo final ao fim de 4 anos de um veículo elétrico de 32.450 euros é exatamente o mesmo de um veículo a combustão com um custo de aquisição de 19.235 euros. Por tudo isto, mais do que a escolha certa, a não opção pelo veículo elétrico para a sua empresa não será mesmo um caso de gestão danosa?